Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte da Divina Comédia de Dante Alighieri. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o canto 13. Quem deseje compreender corretamente o que então me foi dado ver, grave minha narração em sua mente como se em rocha firme. Imagine 15 astros em diversos pontos a iluminar o céu com luz capaz de penetrar a nebulosidade sideral. Imagine as refulgentes rodas do carro luminoso que no espaço imenso encontra espaço onde girar dia e noite sem sair de nossa vista. Nota do editor 437. Ursa Maior, constelação sempre visível no hemisfério boreal. Imagine a boca daquele corno que principia junto ao eixo em torno do qual vai girando a primeira esfera. Nota do editor 438. A constelação da Ursa Menor é figurada como um corno cuja boca nasce de duas estrelas, enquanto a extremidade baseia-se na estrela polar que assinala o eixo celeste. Considere esses dois astros signo idêntico àqueles originados pela morte da filha de Minos. Nota do editor 439. Segundo o vídeo, Ariadne, filha de Minos, morreu em consequência da tristeza de ver-se abandonada por Teseu e, acopiedado, transformou sua grinalda em constelação. No poema, Dante substitui a grinalda pela própria Ariadne. Interessante. Conhecia a história dela? Coloque nos comentários. De ambas estas constelações, imagine que se cruzam os raios, girando a primeira inclusa na segunda, rodando, porém, as duas em sentido contrário. Assim imaginando, terá o leitor ideia pálida de qual fosse a dupla constelação que eu via ao contemplar a dança dos bem-aventurados a circundarem o ponto em que eu me encontrava. Tanto esse mistério transcende a compreensão humana, quanto o lento fluir das águas do rio Chiana é menos rápido que o velocíssimo girar do primeiro céu, que a todos os mais precede. Naquele cantar, nem Baco nem Apolo foram louvados, mas sim a divina essência da Santíssima Trindade, numa delas honrando o ser humano de Deus descendido. Terminamos ao mesmo tempo o fato e a dança. Puseram os lumens santos em nós a sua atenção, transferindo a sua felicidade no cantar e no dançar para a satisfação de esclarecer a perplexidade e as dúvidas que me atormentavam. Levantou a voz entre os concordes lumes aquele que narrava a admirável vida do mendigo de Deus. Disse: já esclareci algumas das tuas dúvidas, havendo separado o que é vero do que não o é. A esclarecer as outras, o santo amor me impele. Acreditas ter existido o peito do qual a retirada da costela originou a boca gentil, cujo pecado de gula é pago pelo inteiro gênero humano? Igualmente crês neste outro peito, que, varado pela lança, compensou o pecado original e todos os mais pecados cometidos depois deste, de modo a equilibrar de novo os pratos da justiça. Assim também crês que toda a ciência que um homem possa acumular lhe vem de Deus, o qual criou tanto Adão quanto Jesus, e está em todos os homens igualmente. Por isso te causa espécie que eu dissesse, tão profundo seu saber que outro igual não ergueu na terra, em relação ao eleito da quinta luz encerrado, Salomão. Abre teu entendimento ao que era explícito. Abre teu entendimento ao que ora explico,
E verás, por fim, que a tua crença e a minha demonstração coincidem na pura verdade, tão exatamente quanto é um só o ponto central de uma circunferência. Aquilo que não pode morrer e aquilo que de morte é passível não passam de esplendores de uma ideia concebida por Deus como ato de amor. Essa luz que de seu foco, Padre, derrama, jamais dele separa-se nem do outro amor que terceiro fica sendo, o Espírito Santo. Por mercê de sua graça, que por ser sua, é como se um espelho se refletisse em 9 coros angélicos, é dividida. Embora eternamente uma permaneça. Daí vai abaixando gradualmente as últimas potências, tanto atenuando o fervor da graça que, ao final, gera apenas breves existências. E nesta contingência entendo incluídas aquelas criações, que do céu em seu movimento vai multiplicando com sementes ou sem essas. Com sementes. Nota do editor 440. Animais e pedras. A matéria que são compostas do obreiro que lhes dá forma nem sempre estão concordes com a ideia divina relativa à criação. Disso resulta que plantas iguais produzam frutos desiguais, e que vós, homens, nasçais com índoles diversas. Se tal matéria fosse oferecida ao Criador no ponto adequado, e se a virtude celeste, ao baixar, não se acentuasse em todas aquelas coisas brilharia por igual a luz da virtude divina. A natureza, porém, se faz imperfeita. Qual artista que, embora conhecendo a sua arte, executa-a com mão tremente? Por isso, o ardente amor divino, o Espírito Santo, a lúcida visão, o Filho, da primeira das virtudes, o Pai, sobre tal criação, faz que esta se acrisole à perfeição completa. Nota do editor 441. O entendimento jamais difundido é de que Dante pretendeu afirmar que, quando a Santíssima Trindade cria ex nihilo, isto é, sem serviço da natureza, resulta deste ato criativo a perfeição absoluta. Com tal perfeição foi criada a terra, a fim de receber o mais perfeito dos animais, Adão, e permanecendo pura, concebeu a Virgem. Neste ponto do nosso discorrer, aprova o teu pensamento de que a natureza humana jamais se apresentou, nem jamais se apresentará qual foi nestas duas criaturas. Mas se aqui eu terminasse meu discurso, com razão poderia objetar, pois então, como é que Salomão foi igual em sabedoria? Assim, para que resulte bem claro aquilo que aparentemente não é, a nota de que se tratava e o pedido que fez quando Deus ordenou. Pede. Nota do editor 442. Deus apareceu em sonhos a Salomão, concedendo-lhe pedir o que fosse de seu agrado, ao que o rei respondeu: concede ao teu servo sabedoria suficiente para julgar teu povo e distinguir o bem do mal. Foi um ótimo pedido. Falei bem claro a fim de que a tua mente facilmente compreendesse o que foi digno rei, quem então pediu sabedoria para discernir entre o que cabe e o que não deve praticar um rei. Não quis saber quantas fossem as inteligências angélicas motrizes do céu, nem se deu uma premissa necessária de uma outra, não necessária possa derivar uma consequência necessária, nem se non si est dare primum motum. Esse, ou sem um outro semicírculo, é possível inscrever
um triângulo sem pelo menos um ângulo reto. Nota do editor 443. Salomão, portanto, não pediu a Deus nem conhecimento da teologia, nem da lógica, nem da metafísica, nem da geometria. Pediu justiça. Bem interessante. Se bem entendesse o que até aqui eu disse, terás advertido que minhas palavras, e aqui as vou completando, louvavam a prudência de um rei, sapiente entre os reis como nenhum outro foi. Desse modo, se considerares serenamente as minhas palavras, entenderás que me referia aos reis, os quais, sendo muitos, constam entre si poucos sábios e prudentes. Com essa percepção é que deves guardar o meu dizer, o qual concorda com tua fé em nosso primeiro Pai e nosso Redentor. Serve-te dela como chumbo para os pés, que te faça avançar qual laço caminheiro. Nem sim, nem não responderás pressuroso, pois revela-se o mais tolo entre os tolosos, quem sem meditação afirma ou nega. Eis que num e noutro caso cumpre ter ponderação, sendo a foiteza causa de muitas vezes a opinião geral conclua erroneamente com a paixão no lugar do raciocínio. Mais do que inútil é deixar o porto, pois a ele não retorna a ilesa da procura, aquele que busca o vero, mas a sua virtude não pratica. Prova de que assim é, deram ao mundo Parmênides, Melisso, Brisso, nota do editor 444. Parmênides, Melisso e Brisso, filósofos cujas teorias foram refutadas por Aristóteles. Prova de que assim é, deram ao mundo Parmênides, Melisso, Brisso, e muitos outros que partiram nesta viagem sem saber como nem para onde. Assim fizeram a Ário, Sabélio e outros astutos. Ário, Sabélio, quem são esses dois? Ário e Sabélio e Regis, nota do editor 445. Assim fizeram Ário, Sabélio e outros estultos, qual espadas, mutilando as escrituras, converteram as verdades em erro. Teve um alemão que fez uma coisa parecida, mas não vou dizer o nome dele. Quem em julgar se apressa, imita aquele que pretende calcular a safra de trigo antes que a seara amadureça. No inverno vi espinheiro mostrando puas duras e agressivas para cobrir-se de flores na primavera. E barco vi navegar em rumo certo. E, depois de vencer a rota inteira, naufragar junto ao porto já alcançado. Não creiam Dona Berta e Dom Martinho. Nota do editor 446. Dona Berta e Dom Martinho, nomes com que o povo florentino designava a vulgaridade das pessoas comuns. Então, assim, essa é Dona Berta, esse é Dom Martinho. Dona Berta, não creio em Dona Berta e Dom Martinho, que, embora sabidamente um furte e outro dê esmolas, possam antecipar o julgamento divino, pois é bem provável que um se perca e a outra se salve. Será? Fica um mistério. Mas por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal, ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais uma parte da Divina Comédia. A que horas? Às 19 horas, pelo horário de Brasília. Ok? E tchau!